Mas abra seu coração nessa série, uma série muito boa, uma série de encorajamento, uma série de fortalecimento para aqueles que estão abatidos. Quem escolheu as músicas, escolheu bem, né? Ele vem para os abatidos, ele vem para nos salvar. Queridos, eu não sei se vocês, mas eu já pensei algumas vezes. Há dias na nossa vida que nós queremos sumir. Já passou por isso? Há dias na nossa vida que a gente pensa que se pudesse dar um off, né, desligar o botão e a gente sumir, quando voltasse estaria tudo resolvido. Eu acho que todo mundo já pensou nisso. Eu conversei com várias pessoas essa semana, essas 2 semanas depois, essa semana depois da eleição, eu vi muita gente triste assim, porque o seu candidato não ganhou, preocupada com a situação, preocupada com o Brasil, preocupado, tem pessoas falando que vai sair do Brasil por conta do que aconteceu. Enfim, pessoas extremamente desanimadas, assim como eu tive contato com irmãos também que estão bem, estão felizes. E essa é a dinâmica da nossa democracia. Você não pode colocar ninguém no inferno porque ele votou num determinado político ou votou no outro, né? Lembre-se que a mesa é do Senhor e todos nós estamos juntos nessa mesa e estaremos juntos na mesa nas bodas do Cordeiro, independente do que a gente pensa politicamente ou do que nós temos de divergência em termos de outras coisas, não somente de política. Mas o fato que não somente isso, mas muitas outras coisas nos solapam. Hoje recebemos, chegando em casa, a notícia da morte da Ayla, da filhinha do pastor Marcos. Nosso irmão Alessandro, pelo qual foi orado aqui, não está conosco. E se ele não está, é porque ele não está bem. Porque a coisa que ele mais gosta de fazer é estar aqui, tocando e adorando ao Senhor. Quantas notícias, quantas desilusões, quantas coisas que solapam a nossa vida, que nos desanimam. E nós queremos muitas vezes sumir, ou nós pensamos naquela expressão, né? Maranata. Ora, venha Senhor Jesus, venha porque esse mundo está perdido, venha porque a minha aflição é grande, venha porque eu não vejo mudanças, eu não vejo uma luz no fim do túnel. Queridos, eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Esse é o tema dessa noite. Siga em frente, independente do que está acontecendo, do que aconteceu, do que você está pensando, do que você está passando, qual for o teu sentimento, você deve seguir em frente. E o texto escolhido é Romanos, capítulo 8, versículo 18. Eu penso, vamos ler juntos? Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Queridos, esse texto ele traz 2 palavras-chave, sofrimento e glória. Há uma dicotomia entre essas 2 palavras, porque elas são opostas. A glória, que é um momento de festa, de celebração, de vitória, e o sofrimento, que é um momento de dor, de aflição, de recolhimento. E é interessante que na história do povo de Deus, e na sua história e na minha história, nós vivemos sofrimento e glória, sofrimento e glória. Não existe glória sem sofrimento. Quando você olha para a vida de Abraão, por exemplo, Abraão sendo velho, não tinha filhos, toda a riqueza dele ele não deixaria para ninguém.
E naquela época patriarcal, quem não tinha filhos era considerado, de certa maneira, uma pessoa amaldiçoada. A mulher que era estéril era uma mulher considerada não bem-aventurada por Deus. Mas no final ali, quando ele já estava velho, quando ele já não poderia gerar filhos, Deus lhe dá um filho, filho da promessa, Isaque. Imagine a alegria de um homem de 100 anos ter um filho, de uma mulher de 90 anos dar à luz a um filho. Imagine o que foi falado, o que foi comentado no seu clã, onde ele morava, na sua fazenda, porque ele era um homem riquíssimo. Foi um milagre de Deus na vida de Abraão, foi a glória da vida de Abraão. Jacó, quando perde o seu filho predileto, José, diziam que José havia sido morto por um animal, quando na verdade o venderam para ser um escravo no Egito. A tristeza daquele homem e a glória daquele homem, quando ele revê José lá no Egito, e José recebe toda a sua família, sendo a pessoa mais importante do Egito, abaixo de Faraó. Ele era o ministro da economia lá do Egito. Ele dava ordens para todos, e ele abrigou toda a sua família. Que glória foi para Jacó na sua velhice, ter o seu filho perdido, seu filho predileto, recuperado, rico e sendo poderoso na terra do Egito. Quando nós olhamos para Ana, esposa de Eucana, era estéril, não podia ter filhos, e ela anualmente subia para a cidade onde havia um santuário, Siló, para adorar a Deus. E num determinado momento lá no santuário, ela estava orando e chorando ao Senhor, porque ela não tinha filhos, e a segunda esposa do seu marido prevalecia sobre ela, porque ela tinha dado filhos já para o seu marido. Então o sacerdote vem e Deus dá uma palavra para ele e diz: daqui um ano você vai gerar um filho. Ela então gera Samuel, que foi um grande homem no Antigo Testamento, e ela disse: eu vou consagrá-lo ao Senhor. Foi a glória na vida de Ana. Ezequias, citando outros, foi cercado lá em Jerusalém pelo exército assírio. Senaqueribe estava desesperado, começou a faltar alimento, começou a faltar água em torno da cidade murada. Ele estava numa aflição, num sofrimento, mas Deus fez uma grande obra, e naquele dia morreram 185 mil soldados assírios, porque os anjos do Senhor os confundiram, eles se mataram entre si. Foi a glória de Ezequias, uma cidade pequena como Jerusalém, derrotando um império assírio. E assim nós entramos também no Novo Testamento, Marta e Maria, sofrimento com a perda do seu irmão Lázaro, glória na ressurreição de Lázaro. Assim como Pedro estava preso, e a igreja orava por ele incessantemente, e o anjo veio, quebrou as correntes, Pedro sai, e ele é liberto. É a glória, sofrimento e glória, sofrimento e glória. Essa é a dinâmica da nossa vida. A vida de Jesus foi uma vida de sofrimento e de glória, de cruz e de ressurreição. Nós vivemos hoje uma tensão entre o temporal e o atemporal, entre o que é passageiro e o que é eterno. Nós vivemos essa dinâmica. Você não é um morador da terra, você é um cidadão do céu. Nós somos peregrinos aqui na terra, nós estamos de passagem. O problema é quando nós acostumamos com essa boa vida que Deus nos dá. Mas eu penso que o que sofremos aqui, mas o que nós também ganhamos aqui, nos alegramos aqui,
não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Quando nós olhamos a nossa vida e o sofrimento que nós estamos enfrentando, nós precisamos olhar de uma maneira bíblica para o sofrimento. Em primeiro lugar, o sofrimento ele é passageiro, queridos. O sofrimento nosso, ele é passageiro. Às vezes nós queremos enfiar a cabeça na terra, queremos sumir, queremos desligar, nós desanimamos, mas nós precisamos entender que o sofrimento não é para sempre. Não é para sempre. E aliás, eu vou dizer uma coisa: quando você está lá pilotando uma churrasqueira, principalmente se for ter picanha, né? Quando você está viajando, quando você senta-se para almoçar, e você come um bifezinho ali com cebola, batata frita, um tomate, uma alface, arroz e feijão e uma limonada, você não está sofrendo. Você não está sofrendo. Quando você vai naquela padaria que você gosta daquele pão, compra um pãozinho, passa manteiga com café com leite, não precisa de mais nada, nem queijo, nem mussarela, nem presunto, nem nada. Você não está sofrendo. A maioria dos nossos 365 dias, nós não estamos sofrendo. Nós vivemos com algumas preocupações aqui e ali, mas nós não estamos sendo martirizados. Não é verdade? É verdade. A maioria dos nossos dias, em geral, não são dias de sofrimento. E a Bíblia diz, queridos, que mesmo quando nós passamos pelo sofrimento, esse sofrimento, ele não permanece. A Bíblia diz: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, há muito nós teríamos perecido. Salmo 124. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. Nós temos um auxiliador, um encorajador que caminha conosco. E a Bíblia diz também: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quero profetizar na vida de você hoje: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Em segundo lugar, o sofrimento, ele é ferramenta de Deus. Esta é a maneira correta de nós olharmos para o sofrimento, para as angústias, para o desânimo, para a falta de esperança. O sofrimento é ferramenta de Deus. Por que é ferramenta de Deus? Porque, como eu já disse, nós somos aqui como peregrinos. Nós estamos numa carreira chamada carreira da fé, carreira cristã, que é o momento em que Cristo nos chama para si, que Ele nos atrai para si, até o momento em que nós morremos, ou até o momento em que Cristo virá nas nuvens para nos arrebatar. Nós estamos sendo aperfeiçoados no amor. A Bíblia diz várias expressões: aperfeiçoados no amor, para que sejam aperfeiçoados no bem, para que sejam aperfeiçoados na paz, para que sejam aperfeiçoados no conhecimento, para que sejam aperfeiçoados no poder de Deus. Nós viveremos num lugar, na eternidade, onde se completará esse aperfeiçoamento. Paulo diz: eu prossigo para o alvo, não que tenha alcançado a perfeição, mas eu prossigo para que eu possa alcançá-la. Nós estamos numa escola, nós estamos melhorando, o Espírito Santo está trabalhando em nós, Deus está trabalhando em nós, para que nós estejamos crescendo espiritualmente, amadurecendo, para chegarmos à estatura de Cristo e para vivermos na eternidade. Nós estamos numa escola.
Assim como o fogo aperfeiçoa os alimentos, o fogo da tribulação e do sofrimento também nos aperfeiçoa. Imagina se pegar uma colher de arroz lá no pote de arroz, aquele arroz que você compra, despeja lá, pega. Alguém já comeu arroz assim cru? Ô, coisa ruim deve ser, né? Raramente eu vejo alguém quebrando um ovo, jogando num copo assim e fazendo assim. Minha mãe já fez isso para mim algumas vezes, quando eu estava com anemia, assim, eu era bem mais magrelinho que eu sou hoje. E então ela fazia lá uma gemada, mas eu não gostava não. Ela põe uma canela para disfarçar ali, para melhorar, mas só o cheiro do ovo já dá um nó no estômago, né? Mas quando ele passa pelo fogo, um ovo cozido ali, olha, com salzinho, fica muito bom. É bom até para academia. O fogo aperfeiçoa. Nós somos chamados à perfeição desde sempre. Quando nós caímos da perfeição lá em Adão, Deus chama Abraão e diz: anda na minha presença e sê perfeito. Jesus disse: sede perfeitos, assim como o vosso Pai é perfeito. Você é chamado à perfeição. Nós somos chamados à perfeição, à busca da perfeição. Aliás, nós que cremos na doutrina da predestinação, da escolha antecipada de Deus, da eleição, Deus não elegeu você para te livrar do inferno. Você sabia disso? Deus não escolheu você para tirar você do inferno, da condenação dos seus pecados. Não, Deus não escolheu você para isso. A Bíblia diz o propósito para o qual Deus nos escolheu. E o propósito para o qual Deus te escolheu é para que você seja conforme a imagem do seu Filho. Escapar da condenação do inferno é uma consequência de eu me tornar parecido com Cristo. Jesus veio ao mundo para me resgatar, para que eu seja como Adão antes da queda, parecido com Cristo. Perfeito, santo, separado, dedicado ao Senhor. Foi essa a razão de nós termos sido escolhidos. Então, você quer saber se você é um escolhido? Se você está entre aqueles os quais Deus escolheu? Se você está buscando na sua vida ser parecido com Cristo, você foi chamado. Agora, se sua vida está assim numa reta, por isso que eu falei no início da ministração aqui, avivamento não é só na conferência. Nós estamos diante de Deus, na casa de Deus, aqui a alegria. O Espírito de Deus está aqui. Como não ficar entusiasmado na presença de Deus? Então, quando eu estou buscando a perfeição, quando eu estou correndo para me tornar mais parecido com Jesus, é porque Ele me escolheu, me chamou, me justificou e um dia vai me glorificar. Romanos 8, 29. E a Bíblia diz: aquele que começou boa obra em vós, Ele é fiel para completar até o dia. Uma jornada. Nós estamos numa jornada. Eu falei de manhã aqui, falei da campanha que está sendo feita para o Gabriel, que tem uma doença rara no crânio, R$100 mil a cirurgia. E o nosso irmão Júlio aqui, está aí, o Júlio está aí, está fazendo essa campanha, a mesma que ele fez para sua filha, Maria, para comprar o remédio lá fora, para suprir as despesas da síndrome rara que tem a Maria também. Nós estamos sendo aperfeiçoados. O sofrimento do Júlio e da Juliana o levou agora a ajudar uma outra família. Através do sofrimento, o Júlio
se comoveu, se sensibilizou com a situação do Gabriel, está ajudando essa família. Nós estamos sendo aperfeiçoados. Não sei se você já ouviu falar de um livro chamado O Lado B do Sofrimento. Tem ali para vender. Mas o lado B do sofrimento é o lado benéfico do sofrimento. Há inúmeras bênçãos que Deus traz através do sofrimento. Afinal, C.S. Lewis disse que Deus sussurra no nosso prazer. Ele fala baixinho, nós não ouvimos. Quando está tudo bem, nós não ouvimos. Mas o sofrimento é o megafone de Deus, porque no sofrimento nós estamos desesperados, abertos. Deus fala comigo. O sofrimento é uma grande bênção quando a nossa vida está nas mãos de Deus. Quando ela não está nas mãos de Deus, o sofrimento é uma maldição. Mas Deus te ama tanto que Ele dá o sofrimento para você, para te melhorar, aperfeiçoar, aproximar dEle. É uma bênção. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados, eleitos, segundo o seu propósito. Antes de passarmos para a glória, falar mais uma coisa sobre o sofrimento. Jesus também sofreu. A Bíblia diz em Romanos 5,12: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por quê? Todos pecaram. A morte passou a todos os homens, por quê? Todos pecaram. O sofrimento é consequência da queda, do pecado. Você sabia que antes do pecado não chovia na terra? Não precisava. Começou a chover na terra no dilúvio. Até então era uma loucura falar que ia cair água de cima do céu. Por isso que ninguém acreditou em Noé. Quando Adão e Eva pecam, Deus dá sentença e Ele diz: maldita é a terra por tua causa, ela produzirá cardos e abrolhos, espinhos e pragas, do suor do teu rosto comerás o teu pão. E esse sofrimento passou a todos os homens. Por que sofremos? Porque somos pecadores. O único que não teve pecado na terra, o único homem que não cometeu pecado na terra, o único ser humano foi Jesus. Se o sofrimento é consequência do pecado, Jesus não deveria sofrer, porque Ele não pecou. Mas Jesus escolheu sofrer, queridos. Olha só, Ele não merecia, eu mereço, você também. Ele não merecia, mas Ele escolheu sofrer, porque Ele te amou, Ele nos amou. Agora, o meu Redentor, que não teve pecado, Ele sofreu, e o sofrimento de Cristo cai entre nós, né? Foi pior que o meu e o seu. Ou você queria trocar de posição com Jesus? Eu não. O meu Senhor sofreu. Quem sou eu, ó Deus, para não querer sofrer? Quem sou eu, ó Deus, para achar que o sofrimento é uma aberração, é algo que eu não poderia passar? Interessante, quando Policarpo foi pego e para ser queimado vivo, pediram para ele renunciar à sua fé, e ele disse assim: olha, eu sirvo a Jesus 86 anos e Ele nunca me decepcionou, por que eu vou agora negar o meu Senhor? Ele tinha como espelho o sofrimento de Cristo. Para Ele foi uma glória ser queimado vivo, porque Ele se tornou na sua morte muito mais semelhante a Jesus. Semelhante a Jesus. Eu fico às vezes preocupado quando eu vejo alguém reclamando demais.
Olhe para Jesus. Ele não merecia sofrer e Ele escolheu sofrer para te libertar. Jesus sofreu. Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso espelho. E Ele disse: se alguém quer ser meu discípulo, se alguém quer que eu seja Senhor da sua vida, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, assuma a carga que a vida impõe e siga-me. Agora, eu vou junto com você, eu te ajudarei, eu te fortalecerei, eu estarei sempre ao teu lado. Esse é o nosso Senhor. Então o sofrimento, ele é passageiro, ele é uma ferramenta de Deus, e nem o Filho Santo de Deus escapou do sofrimento. Agora, ele fala também que o sofrimento que nós temos aqui no presente não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. E queridos, o que é essa glória? Eu queria ler aqui em 2 Coríntios 12, 2 Coríntios 12, do 1 ao 4, rapidinho aqui, diz assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Paulo está dizendo: conheço um homem, gozado, é ele mesmo, né? Ele não fala que é ele, mas é ele mesmo. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Eu sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Paulo foi arrebatado ao terceiro céu e viu e ouviu coisas que não é lícito falar aos homens, palavras inefáveis, palavras grandiosas, palavras sublimes, palavras que não são ditas aqui na terra. Paulo teve essa experiência, esta visão, provavelmente, ele acho que foi tão real que ele disse: eu não sei se eu estava lá em carne e osso, quem sabe na hora lá ele tentou se beliscar para saber se estava ou não, porque foi espetacular, inominável, não tem descrição, inenarrável. Em outra parte aqui de Coríntios mesmo, ele diz: nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração, ou seja, na mente dos seres humanos, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É interessante que eu costumo dizer aqui que a terra não é nem o céu, nem o inferno, e é verdade. Porque por mais que a nossa vida seja difícil aqui, ela não é comparada com a ausência total de Deus. E por melhor e boa vida que seja aqui, melhor que seja a nossa vida aqui, olha, vou dar um exemplo para você comparar. Vai numa praia grande aqui no litoral, tem 20 quilômetros de praia. Você pega um grãozinho de areia, um grãozinho daquela praia que some de vista. É os 70, 80, 90 anos que você vive aqui. O resto daquela praia e daquela areia é a eternidade. Por isso também que Paulo diz que o que nós sofremos aqui não pode ser comparado, e ele usa uma palavra forte, de modo nenhum, com a glória que nos será revelada no futuro. Não dá para narrar, não dá. Eu não sei se você já teve, eu tive algumas experiências dessa na minha vida. Eu também não fico exercitando para ter essa experiência de novo.
Mas você já se imaginou por 1/1000 de segundo que você está no céu? Eu já consegui algumas vezes, raras vezes. É uma sensação diferente, que você consegue se teletransportar, consegue se imaginar na presença de Jesus, como se fosse hoje lá com Ele, no paraíso. No paraíso é um eufemismo, né? Paraíso é esse estado intermediário da alma, dos que já morreram, mas o céu é muito mais do que isso. Não sei se você já conseguiu ter essa experiência. 2 Coríntios 2, versículo 4, versículo 4, 16, Paulo diz assim, até o 18. 2 Coríntios 4, 16, ele fala também um pouco dessa glória futura. Diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. E ele diz assim, 2 Coríntios 4, 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Queridos, a nossa mente humana, por mais fértil, por mais bilhões de neurônios que ela tenha, ela não consegue alcançar a grandiosidade do que será a glória revelada na eternidade. Eu recebi, você deve ter recebido também, durante a pandemia, um vídeo de uma senhora bem idosa, que ela disse que tinha visto Jesus. Uma senhora bem idosa. Você precisava ver, se você viu, você vai lembrar, a euforia daquela mulher, o entusiasmo daquela mulher, a alegria daquela mulher de ter visto Jesus. Ela disse que ela falou com Jesus. O que mais uma idosa como aquela podia esperar na sua vida? Somente a morte. Mas ela falou com Jesus, ela viu Jesus, eu não sei de que maneira, ela não explica no vídeo, mas a alegria extraordinária daquela mulher foi por ter falado e ter visto Jesus. Uma experiência de alguns segundos, 1 minuto, 2, não sei. Agora, estar com Cristo na eternidade, na presença dEle. Paulo diz, eu queria até morrer, eu preferia morrer agora, hoje, para estar com Cristo, porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Mas eu sei que Deus quer fazer alguma coisa ainda pela minha vida, então eu fico nessa luta, eu não completei a minha carreira. Essa era a luta de Paulo. Paulo, diferentemente de nós, eu acho que foi, não sei se foi o pastor Giovanni, não sei, um dos pastores falaram aqui, o Silas, fala assim, quem quer ir para o céu? Todo mundo levanta a mão. Quem quer ir hoje? Paulo, se tivesse aquilo, eu quero ir hoje, ele teria levantado a mão, porque ele viu esta glória, ele viu e não conseguiu narrar aos seres humanos. Oh, aleluia. Um último texto que eu queria deixar aqui falando da glória, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. 1 Pedro 4, 12. Fala dessa alegria indizível que nos será revelada na glória ou na eternidade. 4, 12 e 13. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Olha só, preste atenção,
porque esse texto é muito atual. Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. As pessoas que eu conversei, coisas extraordinárias estão acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Vos alegreis exultando. Essa alegria eufórica, essa alegria exultante, é o que está preparado para mim e para você na glória futura. Essa glória que Paulo diz. Então, queridos, entre o sofrimento, que não é aquele sofrimento que muitas vezes a gente quer fabricar, quer crer que nós somos os mais desafortunados do mundo. E eu falava essa semana lá no restaurante Tóquio, que nós reclamamos do Brasil, mas o Brasil tem comida com fartura. Na África as crianças comem bolacha de capim com barro em alguns lugares, para enganar a fome. Então, entre o sofrimento que você experimenta, que eu experimento aqui, e a glória futura, ou seja, a volta do nosso Senhor Jesus, que vai pôr todos os pingos nos is, vai fazer justiça com todos os governos, com todos os ladrões, com todos os políticos corruptos, com todos os assassinos, com todos os ricos corruptos que não são presos porque pagam, com todos os juízes que são corruptos, que não julgam com justiça. Jesus vai colocar todas as coisas no seu devido lugar. Aliás, eu falava aqui para o Alex, quando a gente começou nossa conversa espiritual, trazendo ele aqui para Jesus, eu falei: Alex, se não tem vida depois da morte, então Deus é injusto, porque muitas coisas terminam aqui sem serem pagas. E se Deus é injusto, Ele não é Deus. Se Ele não é Deus, Ele não existe. Nós estávamos jogando ping-pong lá no prédio, eu falei isso para ele. Então Ele virá, Ele breve voltará e vai completar a justiça de Deus. Então, entre o sofrimento e a glória existe uma lacuna, existe um espaço. E nessa noite o Espírito Santo está falando para você: siga em frente. Siga em frente. Você está alegre? Siga em frente. Está desanimado com o que aconteceu no Brasil? Siga em frente. Você está aflito por conta de alguns resultados, seja de exame, seja financeiro, seja o que for? Siga em frente. O versículo 22 desse texto de Romanos 8 diz assim: que nós gememos, como a natureza também geme, dores de parto, esperando a redenção dos filhos de Deus. Diz assim o versículo 22 de Romanos 8: na esperança, ou melhor, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Nós gememos e nós suportamos. Acontece, queridos, que esse gemer e esse suportar, entenda bem, Paulo está dizendo que esse gemer e esse suportar, nessa lacuna entre o sofrimento e a glória, é como uma mulher que está prestes a dar
a luz. Entenda isso. A mulher sente dor, a mulher geme, mas o que vem pela frente? A glória, a alegria, o choro da alegria. Nós devemos nos comportar assim, gemer, suportar, sabendo que o que vem adiante é algo glorioso e sublime. E uma outra recomendação do apóstolo, enquanto a glória futura não vem, é que nós devemos aguardar com paciência. Ele diz no versículo 25 de Romanos 8: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Com paciência nós aguardamos. Pedro diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, mas Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Parece que Jesus está demorando para voltar. Parece que essa glória futura está demorando muito, 2022 anos depois de Cristo. Mas Deus está dando tempo para que as pessoas se arrependam, para que as pessoas sejam salvas, para que as pessoas sejam reconciliadas, porque toda a humanidade foi encerrada debaixo do pecado, e o salário do pecado é a morte. Então nós devemos esperar com paciência. Então não pare, não desanime pelos acontecimentos da sua vida, sejam particulares, sejam públicos, sejam nacionais, sejam internacionais. Não pare, siga, não desfaleça, não desanime. Quero encerrar com um texto de Hebreus, dizendo o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvens de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. De que maneira você deve caminhar, seguir em frente? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está sentado à direita de Deus. Jesus sabia que ele ia passar pela via crucis, mas a glória que estava reservada lhe traria muita alegria. Ele verá o penoso fruto do seu trabalho e ficará feliz. Está escrito em Isaías 53. Siga em frente, não desanime. Jesus é o teu Senhor, nenhum outro homem é o teu Senhor. Amém? Eu penso que o nosso sofrimento não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Aleluia. Louvado, bendito, exaltado seja o Senhor Jesus Cristo, o nosso Rei. Amém.